tudo bem com vocês? Que a paz esteja com vocês, em nome de Jesus. Oi, Violeta, tudo bem? Oi, tudo bem. Violeta, eu ganhei um presente hoje, olha aqui. Olha, mandaram entregar pra mim um presente. Esse presente é muito bonito, hein? Muito bonito, olha aqui que lindo a caixa dele. Vamos abrir? Vamos! Ah, mas será que eu abro? Abre. Será que é de comer? Pode ser de vestir. Ah, de vestir. Será que é uma coisa bem legal, bem divertida? Tem que ser. Então vamos abrir, hein? Tchan, 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 tchan. Vamos abrir o presente. Será que eu abro? Será que eu mostro? Mostra. Eu quero ver muito. Vamos abrir. Tchan, 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 tchan. Ai, que triste, Violeta. Me deram um monte de pedra. Que maldade. Quem fez isso não gosta de mim. Não, só pode ser meu inimigo. Me deu uma caixa linda, achando que era um presente que eu ia ficar feliz. Me deu aqui um monte de pedra. Me enganaram. Ah, não gostei. Eu lembrei de uma história da Bíblia que conta sobre engano. Sobre o engano. Ai, é mesmo, Violeta. Eu estou lembrando de uma história da Bíblia que está escrito lá em Gênesis, que a cobra enganou Adão e Eva. Isso foi quando o pecado entrou no mundo. Que triste. Vou contar para vocês a história. A Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou um lindo jardim para Adão e Eva morar. O jardim chamava Éden, que significa paraíso. E o lugar era lindo e maravilhoso, aonde Deus criou para Adão e Eva morar. E eles tinham que cuidar do jardim. Eva e o Adão. E neste lugar lindo, maravilhoso que Deus criou, eles tinham que cuidar dos animais, eles podiam passear em todos os lugares, eles podiam comer de todas as árvores. Só que tinha uma única árvore, Violeta, que ficava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore eles não poderiam comer. Deus deu uma ordem para eles. Eles tinham que seguir essa regra, que a árvore do bem e do mal, que ficava no meio do jardim, eles não poderiam tocar e nem comer daquele fruto. Mas de todas as outras árvores, eles poderiam comer. Sabia, Violeta? Sim. E toda a tarde, Deus vinha para passear e conversar com Adão e Eva. E ele falava muitas coisas com ele. Falava dos planos que ele tinha para eles, falava do lugar lindo que ele tinha feito para eles, e dava todas as instruções para eles viverem felizes naquele lugar maravilhoso que Deus criou para eles. Aí quando dava o tempo, Deus voltava. E quando era outra tarde, Deus vinha novamente para estar com eles. E era um tempo muito feliz, onde Adão e Eva viviam em comunhão com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Deu o tempo de novo e Deus voltou. Certo dia, Adão saiu. Ele deveria ter que arrumar outras coisas, olhar outras coisas no jardim, porque o jardim era muito grande. E Adão e Eva que cuidavam de tudo. E Eva ficou sozinha. Quando Eva ficou sozinha, veio uma serpente, uma cobra, e começou a conversar com ela. A Bíblia fala que a cobra era o animal mais esperto que Deus criou. E a serpente começou a conversar com Eva. Daí eu já ia assustar, né? Bicho fala, Violeta? Não, pelo menos nunca falaram comigo. Bicho não fala, mas a Eva
ficou prestando atenção e deu ouvidos àquela serpente. E aquela serpente, ela era o inimigo de Deus disfarçado, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, o diabo. E ele não queria que Adão e Eva fossem felizes com Deus. Então ele se disfarçou de serpente e enganou a Eva. E aí começou a conversar com a Eva. Eva, de todas as árvores, vocês podem comer? Aí a Eva falou assim: não podemos comer desta árvore que fica no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eu e o Adão não podemos comer dessa árvore, nem tocar no fruto. Ele disse que nós temos que obedecer. Aí a serpente veio e falou: mas Eva, Deus não quer que vocês sejam como eles, que tenham conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva falou: se a gente comer desse fruto, nós vamos morrer. Aí a serpente falou: vocês não vão morrer. Aí a Eva parou, pensou, olhou e pegou o fruto na sua mão e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore que Deus disse que não poderia comer. Adão chegou e Eva ofereceu o fruto para ele, e Adão também comeu daquele fruto. E naquele momento o pecado, o mal entrou no mundo. Muito triste, né, Violeta? Muito triste. Todos eles foram enganados. Foram enganados. E qual voz você tem ouvido? A voz de Deus, que nos leva a obedecer, ou a voz do mal, que nos leva a desobedecer? Neste momento eles ficaram muito tristes. Olha a carinha deles. Ficaram tristes. E eles viram que eles estavam nus, sem roupa. Ficaram com vergonha, olhando um para o outro. Que vergonha! Porque os olhos deles tinham sido abertos. A pureza tinha sido tirada da vida deles. A pureza que Deus colocou, porque Deus é santo, Deus é puro, e o pecado não faz parte de Deus, e o pecado nos separa de Deus. E Adão e Eva, com a sua desobediência, pecou e foram separados de Deus. E eles fizeram roupas de figueiras para tampar o seu corpo, porque estavam com vergonha. Quando a gente peca, a gente quer se esconder, mas Deus vê todas as coisas. E deu a hora de Deus vir estar com eles, passear no jardim. Aquele momento tão esperado tinha sido um momento ruim, porque eles estavam com vergonha, escutaram o barulho e se esconderam. Se esconderam de Deus. Deus chegou e falou: Adão, Eva, cadê vocês? Aí Adão falou: ah, Senhor, estou escondido, porque a gente está nu, ficamos com vergonha. Deus falou: Adão, quem te disse isso? Vocês comeram da fruta da árvore que eu falei que não era para comer? Aí Adão falou: a Eva me deu. E a Eva falou: a serpente que me falou que eu poderia comer, que eu não ia morrer. Que o Senhor não queria que a gente ficasse igual ao Senhor, conhecedor do bem e do mal. E Deus ficou muito triste com essa situação. Ele tomou algumas providências. Ele castigou a serpente, Adão e Eva, e expulsou Adão e Eva do jardim. Essa serpente enganou a Eva. Deus trocou as vestes de Adão e Eva por vestes de pelo de animal, e foi o primeiro derramamento de sangue para limpar
pecado. E eles foram expulsos do jardim. E nunca mais poderiam voltar, né? E nunca mais poderiam voltar. Deus os expulsou e fechou o jardim. Colocou anjos com espadas de fogo para que a porta do jardim fosse fechada e Adão e Eva nunca mais voltassem a entrar, para não passar a vida inteira pecando. Que triste. Que triste. Então, crianças, esta foi a história de como o pecado entrou no mundo. Através da desobediência de Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles não cumpriram o que Deus disse. E a consequência foi ruim. A consequência foi a morte. Eles não morreram na hora, mas eles tiveram uma vida muito difícil. E o pecado de Adão e Eva nos alcançou, Violeta, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E esse pecado nos alcançou. Nós nascemos pecadores. Mas Deus sempre quis estar junto dos seus filhos, porque o amor de Deus é maior do que qualquer coisa, é maior do que o nosso pecado. E Ele sempre quis estar junto com a gente, viu? E aí Ele teve um plano perfeito de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o sangue de Jesus lavou os nossos pecados. Nós estávamos condenados ao inferno, condenado à morte, mas Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Glória a Deus! E Ele nos deu o presente da vida eterna. A gente tem sempre que lembrar que Deus teve esse plano perfeito para nós. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O sangue dele lavou os nossos pecados. E o Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos fala quando a gente peca. E quando a gente peca, nós temos que confessar, nós temos que falar para Deus o nosso pecado. Porque Ele é misericordioso e Ele nos perdoa, porque Ele nos ama. Então, Violeta, quando você peca, você não pode ficar guardando o seu pecado. Você tem que confessar ele a Deus. Você tem que falar. E o amor de Deus, ele é tão grande que Ele nos perdoa. Então, sempre que eu chegar em casa agora, eu vou falar de Deus do meu dia. Sim, tem que falar sempre de Deus. Tem sempre que pedir perdão. Ah, mas você não vai ficar o tempo todo pecando. Claro que não, você não vai pecar de propósito. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me perdoar. Não. Deus é misericordioso, mas Ele também nos corrige. Ele nos ama e Ele quer que a gente viva bem, viva sem pecado. Para isso a gente tem que ter a ajuda do Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado. E Jesus, com o teu sangue, Ele nos lavou do pecado. Agora, Violeta, nós vamos parar um pouquinho para a gente pensar. Primeiro, fecha os seus olhos. Respira fundo. Primeiro nós vamos pensar em todos os pecados que nós já cometemos. A Bíblia fala que todos pecaram, todos estão longe da glória de Deus. Então agora você vai fechar os seus olhos e vai pensar o que de errado você já fez. Pecado é tudo de errado que eu faço, que eu penso, que eu sinto e que eu sei que Deus vai ficar triste quando eu entristeço o coração de Deus. Se você responde sua mãe, se você responde seu pai, se na hora que a sua mãe vira as costas você faz careta para ela, desrespeita o vovô, a vovó ou quem cuida de você, não respeita a professora, fala nome feio, pega o que não é seu, tem pensamentos ruins, pensamentos errados, isso tudo é pecado. Então vai pensando aí agora naquilo que você fez. Ah, eu fiz isso,
Eu sei que Deus não se agradou. Pensou? Agora nós vamos pensar no grande amor que Deus tem por nós. Deus, Ele deu o seu único filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Jesus sofreu muito e cada gotinha do sangue de Jesus veio para lavar o nosso pecado, para lavar o nosso coração. Nós não precisamos mais carregar essa culpa, porque Deus, através de Jesus, Ele nos lavou, Ele nos perdoou e nós podemos voltar a ter um convívio, a ter comunhão com Deus. Agora nós vamos orar. Repete comigo, Violeta. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, queremos te agradecer pelo teu sacrifício, de ter enviado seu filho Jesus para me perdoar, morrendo na cruz. Senhor, sou muito grata, sou muito grato a ti. Por isso, agora perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e vem morar nele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o que não pode faltar na nossa história, no nosso tempo com Deus, é o nosso versículo. Vamos decorar o versículo? Vamos! Quem lembra do versículo de semana passada? Hoje tem um novo versículo. Repete comigo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. De novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vou repetir só mais uma vez devagar e depois a gente vai falar rápido com os gestos. Vamos lá, criançada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Agora vamos falar rápido. Não tão rápido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos fazer barulho para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Vejo que você já aprendeu. Continue praticando a palavra de Deus. Repita os versículos. Ore sempre, agradeça a Deus e não esqueça de pedir a Ele perdão, porque Ele é fiel para nos perdoar. Tchau, crianças! Até a próxima! Tchau, Violeta!